Bom, agora temos o professor Paulo André Niseli, egresso natural do PGDR, professor do Departamento de Sociologia, né, e dos programas de pós-graduação em Sociologia e Desenvolvimento Rural, da URGS, doutor em Ciências Sociais, CPDA, Federal Rural do Rio de Janeiro, com sanduíche, doutorado de sanduíche pelo CIRAD de Montpellier, na França, é engenheiro agrônomo pela Universidade de Pelotas e mestre em desenvolvimento rural, né, pelo PGDR em 2007. Atualmente é coordenador do GEPAD, coordenador do GT, da Agricultura Familiar e Ruralidade da SOBER, Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, membro do Grupo de Trabalho sobre Segurança Alimentar da CLASP, da FAO, representante da América Latina no Research, do Comitê de Pesquisa, né, em Agricultura e Alimentos, do RC40, da Associação Internacional de Sociologia, e membro do Grupo de Investigadores em Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, o GIPAF, da REAF Mercosul, e pesquisador da Rede Políticas Públicas da América Latina, a Rede PPAL. Tem experiência nas áreas de Sociologia Econômica, Sociologia Rural e Economia Institucional, tendo atuado principalmente nos temas de desenvolvimento rural, dinâmica da agricultura familiar, mercados agroalimentares, convenções de qualidade, instituições e regulação econômica, indicações geográficas, redes alimentares alternativas. Esse é o currículo resumido, né, Letícia, muito resumido, do professor Paulo Niseli, né, a quem segue com a sua contribuição, né, nessa mesa. Por favor. Obrigado, Emanuel. Eu vou ficar de pé para poder olhar também minha apresentação. Eu tentei fazer duas coisas aqui. A primeira, olhar para as teorias que a gente vem utilizando no GEPAD para analisar mercados, e aí eu não estou desafiando aos meus colegas, eu estou desafiando a mim mesmo, em relação a teorias que eu mesmo usei. E o segundo, reagir a uma ideia de que a gente tem produzido uma concepção dualista de análise dos mercados de desenvolvimento rural, o que para mim é um tremendo engano. A gente nunca se propôs a isso e talvez vamos deixar mais claro que esse dualismo, essa concepção dualista está longe do que a gente quer. Embora esse dualismo ele prevaleça em várias análises da sociologia da agricultura. O argumento que eu vou tentar sustentar é o seguinte. Primeiro argumento, que o sistema agroalimentar, como o Sérgio disse, sempre foi e é muito mais heterogêneo do que nossas análises dão conta de analisar, de compreender, e que as nossas políticas públicas também dão conta de considerar. O segundo argumento é que várias abordagens, apesar disso, ainda concebem, ainda reproduzem representações homogêneas sobre esse sistema agroalimentar. E o terceiro argumento, portanto, é que tipo de abordagem a gente precisa para compreender um sistema agroalimentar que é muito mais heterogêneo. E aí focalizando numa abordagem de ordens sociais que concilia uma análise das práticas alimentares, tanto de produção quanto de consumo, com os dispositivos institucionais e técnicos que orientam essas práticas. O que me parece acontecer na maior parte das análises do sistema agroalimentar é uma classificação que ela não é equivocada, mas ela é talvez excessivamente simplificada e linear sobre a evolução do sistema agroalimentar, com o dilema da fome e da inflação dos anos 40, quando a soja era a alternativa de diversificação produtiva, a chamada consolidação da era das commodities, e o que muitos autores vão chamar de Fordismo, e aí está o grande debate da mercantilização, que o Sérgio acabou de tocar. Todo o debate sobre a crise desse modelo e a emergência do chamada virada para a qualidade nos anos 90, e todo o processo de diversificação, singularização e diferenciação dos mercados, até o que alguns autores têm chamado atualmente de virada, uma nova virada para as commodities, ou seja, do retorno das commodities, o que estaria associado, e o Fabiano me facilitou a vida,
estaria associado, por um lado, a essa expansão chinesa, catalisando processos de financiarização, land grabbing, extrativismo e novas formas de acumulação. Essa não está errado, mas me parece que tem um problema nesse modo de análise desse processo. Primeiro, ela gerou, de certo modo, uma cisão entre abordagens que, focalizando tal quality turn, olharam para a heterogeneidade dos mercados, focalizando, por exemplo, sistemas territorializados, localizados, redes alternativas, ao passo que e fortaleceram, basicamente, seus argumentos desde a década de 90. A gente falou muito aqui no GEPAD sobre redes alimentares alternativas. E a gente passa a ser desafiado, nessa análise, com um processo de retorno das commodities, do processo de financiarização, transnacionalização. E, de repente, a gente diz, bom, mas que tipo de análise agora? Que tipo de referencial para olhar um processo que se dá numa escala efetivamente global? E isso fez voltar uma série de abordagens que até então não necessariamente conquistavam muito espaço dentro de determinados segmentos, determinados grupos de pesquisa relacionados sobretudo à agricultura familiar. As discussões sobre cadeias de valor, sobre impérios alimentares, que o próprio pessoal que trabalhava com mercados localizados, de repente, passa a falar em impérios alimentares. E o mais recente, mais difundido, a ideia de regimes alimentares globais. Qual foi a tônica, digamos, dessa distinção? O movimento dos anos 90 de Quality Turn, ele teve associado ao que eu chamo de 4 críticas, 4 E's da questão alimentar. Uma crítica estética, uma crítica ética, ecológica e epidemiológica ao sistema agroalimentar fordista. Ok, não dá para negar, longe disso, que essas críticas não sejam relevantes, elas são e elas são cada vez mais relevantes. O que talvez se tenha exagerado é a expressão que esse quality turn efetivamente teve nos anos 90. Bom, por sua vez, com a ideia de retorno das commodities, uma série de processos tem vindo à tona, e uma série de narrativas tem vindo à tona, sobre o aumento global da demanda e todo o discurso neomalthusiano que várias instituições têm incorporado, a nova lógica de associação entre produção de commodities, alimentos, energia, biocombustíveis, biomateriais, etc., todo o debate que se dá numa escala global sobre mudanças climáticas e a questão da limitação dos recursos, a lógica da financiarização, que ela é eminentemente global, e os impactos da financiarização, e não só dela, sobre processos que também têm uma escala internacional. E aí o land grabbing, green grabbing e water grabbing são os principais processos que têm chamado a atenção desses pesquisadores. A questão é que de fato, esses processos existem, e eu não vou retomar dados, porque, de novo, o Fabiano mostrou a tônica desse processo. Land grabbing, o aumento da soja, a produção global de soja explodiu, a concentração no setor agroalimentar, idem. Agora, por outro lado, as análises que se têm dado em termos das reconfigurações globais do sistema agroalimentar novamente parecem dar menor atenção ao que se estrutura, digamos assim, num plano que ontem a Cláudia Schmidt chamou de um plano que não é nem micro, é um plano que muita gente considera como sendo nano, que são desse tipo de alternativa, de venda direta, dos chamados circuitos curtos, que Sérgio e Márcio Gazola acabaram de lançar um livro mostrando a importância deles, da explosão das feiras e dos mais diferentes mercados, circuitos que estão associados a essas feiras, da criação do chamado scaling up dessas alternativas localizadas. A gente acaba de ver a criação de uma rede de cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, que vai um pouco nessa perspectiva. Ou seja, por mais que exista todo um processo numa escala global que leva à conformação de que alguns chamam de um regime agroalimentar global, como compreender esses movimentos de
consolidação de alternativas em termos de mercados, em face, sem cair numa metanarrativa que tenta explicar o global, sem se dar conta da heterogeneidade dos mercados que o Sérgio acabou de citar agora. Talvez o principal caso para analisar isso tenha sido dos orgânicos ao longo do tempo. Porque, ao mesmo tempo em que se consolidaram as redes alternativas, houve um processo de... E o mercado de orgânicos cresceu e continua crescendo muito. Houve um processo de convencionalização, oligopolização. Isso aqui são empresas como Pepsi Cola, Coca-Cola, fazendo aquisições de empresas no setor de alimentos orgânicos. A mais recente de todas foi a Amazon, que acabou de comprar a Whole Foods, que era a gigante do setor alimentar de orgânicos nos Estados Unidos. Agora vocês podem encomendar livros e cesta de produtos orgânicos da Amazon direto. Mas, apesar do processo de convencionalização, essa estruturação de redes alternativas, ela continua ganhando força e continua crescendo. Para quem foi no encontro da Rede Ecovida, um encontro da Rede Ecovida com 1.500 pessoas não é qualquer coisa. Existem dinâmicas emergentes que destoam e que criam heterogeneidade nesse sistema agroalimentar. Então, a minha segunda parte bom, como é que a gente analisa essas dinâmicas? E, obviamente, eu fui super sintético em relação à complexidade delas. Esse tipo de classificação aqui já não nos ajuda mais, ou nos ajuda muito pouco, entre mercados globais e mercados locais. Por conta dos processos mais globais que Fabiano apresentou, uma das abordagens que tem recebido maior atenção no mundo e tem entrado no Brasil, e a gente contribui para isso, porque a gente contribuiu para traduzir os livros do Bernstein e do Phil McMichael, é a ideia de regimes alimentares. Fundamentalmente, eu vou ser muito rápido, eles têm dividido a história do sistema agroalimentar em 3 grandes regimes. Um regime da plantation, coordenada pelo Império Inglês, e focado em commodities, exportação, colonialismo, padrão ouro, etc. Uma transição para um regime industrial, que é o regime da modernização, coordenada pelos Estados Unidos numa lógica mais keynesiano-desenvolvimentista, e um novo regime, sobre o qual não há acordo, que não seria controlado por nenhum Estado-nação, seria controlado por grandes corporações globais, capital financeiro, o Estado perde relevância, supermercadização, numa nova lógica liberal. O problema é que essa grande narrativa sobre o sistema alimentar global, ela tem recebido uma série de críticas. Vamos lá, algumas delas. Primeiro, o modo como sobrevaloriza a ruptura de um regime para o outro, ao invés das transições. Segundo, uma enorme carência de evidências empíricas. Não estou dizendo que elas não existem, mas quando você trata do plano global, adentrar no campo para ver como isso está acontecendo, que foi o que o Fabiano sugeriu, é super relevante e esse é o momento de fazer. Olhar para o bioma Pampa Gaúcho e ver como isso está acontecendo. Terceiro, um excessivo ocidentalismo na classificação dessas relações. O que o Fabiano acabou de mostrar muda tudo com o caso da China. Terceiro, um dualismo nas relações centro-poder de poder entre norte e sul, que também muda tudo com a China. Quarto, quinto, pouca atenção às dinâmicas sul-sul, idem. E os 2 últimos que eu gostaria de destacar, uma visão excessivamente unitária do sistema agroalimentar e do seu funcionamento e pouquíssima atenção para as redes alternativas, sistemas localizados, etc. O contraponto, ou melhor, um dos contrapontos da teoria dos regimes, porque no fundo ela é uma teoria dos anos 80 e que nos anos 90 ela ficou fora de moda, porque nos anos 90 a gente estava interessado com a diversidade, com a heterogeneidade. Nos anos 90 a gente falava muito, aqui no GEPAD, sobretudo, em estilos de agricultura. Ou seja, os mais diferentes estilos. A gente não queria falar da homogeneidade do sistema agroalimentar. O problema é que a ideia de estilos de agricultura ela tem uma dificuldade muito grande de generalização. Como que a gente fala do sistema agroalimentar global ou conecta as dinâmicas locais com as dinâmicas globais em diferentes escalas. Ambas as abordagens, para resolver os seus problemas, uma muito
globalizante, a outra talvez muito localista, ambas passaram a dialogar com essa ideia de regimes sociotécnicos com 3 níveis. Não vou explicar muito, mas a ideia basicamente é: você tem um regime que está ali no meio, sociotécnico central, uma paisagem institucional grande escala, e outra lá embaixo, vários nichos, que seriam essas alternativas que se contrapõem ao regime. O problema, ou melhor, algumas questões a essa abordagem são as seguintes. Bom, será que a gente tem uma paisagem institucional ou quantas paisagens institucionais a gente tem? Falando, inclusive, numa escala global. E aí a literatura sobre variedades de capitalismo me parece que contrapõe um pouco essa ideia, ou dificulta essa ideia de pensar em uma paisagem macro-institucional global. Segundo, quantos regimes haveriam? Um único? E o que exatamente diferencia um nicho de um regime? Como é que se dá essa diferenciação? Falta alguma coisa aí no meio. A Flávia escreveu um artigo falando exatamente, falta alguma coisa no meio entre nicho e regime. Até porque, senão, e esse é um equívoco recorrente, a meu ver, dessa abordagem, quando a gente olha para os textos, só tem 3 opções para as alternativas localizadas ou alternativas ao regime. Ou ela permanece, ou ela é convencionalizada, orgânicos, por exemplo, ou ela desafia o regime para alterar ele completamente, que é a coisa mais difícil de ser feita, ou ela permanece eternamente como nicho. E aí a gente tem que olhar, tem que escutar o tempo inteiro acadêmicos falando em nicho de mercado para evidências que mostram que, bom, isso já não é mais nicho, isso é outra coisa. Por isso que a gente tem discutido no GEPAD com algumas pessoas, Maicon fez uma tese sobre consumo também, utilizando algumas coisas disso, como associar um olhar que não é um olhar para as estruturas, como fazem os regimes, não é um olhar para os atores, como faz um pouco a ideia de estilos de agricultura. Um olhar para o que tem no meio disso tudo. Olhar para a construção de mercados como um conjunto de práticas sociais, e aí práticas de produção, mas também práticas de consumo, porque ambas as abordagens, a meu ver, elas são excessivamente focadas em práticas de produção e tratam muito pouco de práticas de consumo, e como essas práticas estão associadas a distintos dispositivos institucionais e dispositivos técnicos, a partir de um conjunto de teorias. Para que tentar fazer isso? Para mostrar que a transição do sistema sociotécnico, do sistema agroalimentar, ou se quiser, e eu preferiria, sistemas agroalimentares ao longo do tempo, se deu numa perspectiva muito mais de transição e de complexificação do que a imagem recorrente que a gente tem, de que a gente teve, sobretudo a partir da modernização, uma perda de diversidade, uma perda de heterogeneidade. Qual que é o detalhe dessa história? Quando eu olho para as práticas, para as instituições e para os dispositivos técnicos, para mim, eu vejo um aumento da diferenciação no sistema agroalimentar. Isso não quer dizer que essa diferenciação não esteja também conectada a um aumento da oligopolização e da concentração do poder econômico também. Agora, essas próprias empresas do setor agroalimentar, quando se olha para as práticas, elas têm diferenciado suas práticas. Isso me faz partir de uma abordagem menos focada na ideia de regime para uma outra focada num conceito de ordem social, que é da teoria das práticas, tentando olhar para como mercados, no fundo, são formas de ordenamento. Isso que o Sérgio estava chamando a atenção, ordenamento do quê? De dispositivos, de práticas, de instituições, que precisam produzir certa estabilidade social para se consolidar como um determinado mercado. Agora, essa estabilidade ela é sempre muito mais contingente, ela é muito mais incerta do que a maior parte das teorias dão conta de focalizar. Eu recentemente tentei fazer isso, eu não vou explicar com calma essa aqui, olhando para a evolução dos sistemas agroalimentares no Brasil ao longo do tempo, tentando, inclusive, desconstruir a imagem de que o primeiro regime agroalimentar, que seria o regime do café, que ele era tão homogêneo quanto a gente achava. Era muito mais heterogêneo. Tem dados, inclusive, para mostrar que, embora a balança comercial, de novo, dependesse do café,
a organização do sistema agroalimentar no Brasil ele era muito mais heterogêneo do que a imagem de um ciclo do café que marcou aquele período. Como o mesmo acontece com a soja atualmente. A soja é, obviamente, o sustentáculo da balança comercial, mas quando a gente olha para práticas de produção e consumo, sobretudo, quando vocês olharem para práticas de consumo, a importância da produção de dendê no Brasil, na composição dos produtos que a gente come todo dia, ela é tão ou mais importante do que a produção de soja. Quando a gente olha, por exemplo, os componentes dos produtos que a gente está consumindo, produtos industrializados. E ninguém fala nada do dendê. É como se a soja fosse a grande... E para concluir, recentemente eu tentei aplicar isso e discutir isso com o que eu ando trabalhando, são mercados para produtos orgânicos. Historicamente, a gente tem analisado mercados para produtos orgânicos, primeiro separando o orgânico do convencional. O processo de convencionalização nos criou um enorme problema para fazer esse dualismo. Essa ideia de separar orgânicos versus agroecológicos, que é um recorrente também, sobretudo para os movimentos sociais, também nos dificulta. Quando a gente olha para as dinâmicas da rede Ecovida, por exemplo, eles são dinâmicas absolutamente imbricadas hoje em dia. Então, essa aqui foi uma tentativa de, olhando para práticas e artefatos de produção, lógicas de ação, instituições, dispositivos, que tipos de mercados eu poderia classificar nisso que vem sendo como mercados, entre aspas, de alimentos orgânicos. E aqui, obviamente, eu não estou tratando de mercados como circuitos ou como canais de comercialização. Para mim, mercados são outra coisa. Uma coisa é canal de comercialização. Mercados, a gente precisa de uma teoria, precisa de uma abordagem para conseguir conceituar mercados. E aqui eu estou falando de mercados cívicos, mercados ou uma ordem ética, estética, industrial, tradicional, e como elas colidem o tempo inteiro, se sobrepõem, têm lógicas distintas. Eu vou pegar apenas um exemplo, para não me alongar muito, que é a questão justamente dos significados e identidades que prevalecem. Porque, para mim, tem um problema. Quando a gente fala em mercados da agricultura familiar, isso, para mim, não soa vazio. Eu não consigo identificar o que seja mercados da agricultura familiar. Porque a gente, muitas vezes, toma a priori a identidade agricultura familiar para tentar identificar o que seria um mercado para a agricultura familiar. A lógica aqui é um pouco diferente. Quais são os mercados e, de acordo com cada mercado, quais identidades e significados esses mercados priorizam ou consolidam? Por exemplo, quando a gente olha para o próprio movimento agroecológico, há um desafio enorme no movimento agroecológico em inserir produtos da sociobiodiversidade e comunidades tradicionais. Então, quando a gente olha, por exemplo, aquela ordem tradicional, para aqueles mercados tradicionais, não é a mesma coisa para muitas comunidades tradicionais ser chamado de agricultor familiar ou ser chamado de, obviamente, muito menos de empresário rural. A identidade ela se constrói de um modo diferenciado. Quando a gente fala em mercados para a agricultura familiar, de certo modo, a gente já está de antemão definido qual é a identidade desses atores que vão participar daqueles mercados. Na ordem estética, por exemplo, tem prevalecido uma identidade, um significado muito mais associado a produto natural, a produto saudável, relacionado a um interesse, basicamente, de um consumidor por questões de saúde e de estética, que é completamente diferenciado de uma ordem cívica dos movimentos agroecológicos e da ideia de alimento agroecológico. Completamente diferenciado, mas se intercruzam. Tem lógicas e dinâmicas híbridas. A questão é que instrumentos analíticos a gente consegue construir para ver essa hibridez sem cair numa lógica dualista. Para concluir, alguns argumentos finais. Primeiro, os limites dos dualismos me parecem muito claros, a gente precisa do modelo de mercados múltiplos. E aí não é só global versus local, é o alternativo versus convencional, isso também não nos ajuda. Segundo, mercados são diferentes de canais de comercialização. Aqui é uma discussão teórica que a gente pode aprofundar. Eu estou tratando como ordens sociais. Poderiam ser instituições, campos, arenas, seja o que for. Agora, eu concordo com o Sérgio, a questão é, o que compõe isso?
a meu ver, práticas, instituições e dispositivos técnicos. É isso que a gente tem que olhar como agenda de pesquisa. Terceiro, olhar para o modo como essas práticas se organizam, criam ordens para, a partir disso, ver as identidades sociais que se afirmam nesses mercados. Isso não quer dizer, por exemplo, que não possa existir uma ordem financeira dominante em relação a uma ordem tradicional ou uma ordem cívica. É óbvio que existe, e esse é o padrão dominante. Mas o modelo não toma de a priori, como geralmente o pessoal dos regimes alimentares faz. Toma de modo a priori que o regime moderno, financeiro, agroindustrial é dominante e o resto joga para nicho. Isso me parece, isso tem que ser uma consequência das evidências de pesquisa, não do modelo que pré-concebe isso. Por favor, e o último. A partir disso, eu coloco um problema para mim mesmo. Eu olho muito com a perspectiva orientada aos atores. Eu acho que a gente não parte dos atores, a gente parte das práticas. A gente tem que inverter um pouco a lógica, a meu ver, de novo. A gente parte dos atores e suas práticas, ou seja, agricultores, familiares e suas práticas. Eu acho que tem que inverter. São as práticas e seus atores. Ou seja, se a gente quer compreender os mercados, quais práticas alimentares nós estamos falando? Depois a gente vai compreender que atores estão implicados nessas práticas. Porque atores com identidades distintas podem estar implicados nos mesmos mercados. Quinto, é óbvio que o quinto e sexto tem duas implicações para isso. A primeira implicação é que uma vez que as identidades, digamos assim, elas se consolidam, elas passam a agir sobre essas práticas. Ou seja, agricultura familiar e agronegócio são duas identidades sociopolíticas reconhecidas e consolidadas no Brasil. Na medida em que elas se consolidam, elas passam a determinar o modo como as práticas se organizam também. Isso tem a ver com política pública. Tem a ver com o modo como tem política para a agricultura familiar, tem incidência no modo como os mercados vão se estruturar. Agora, qual que me parece ser um dilema para o debate com o pessoal que vai discutir política pública? A gente até hoje tem focado muito a ideia de política pública para determinados atores sociais, segmentos sociais. A gente não focaliza muito política pública para as práticas sociais. Ou seja, ao invés dos atores e suas políticas, quais práticas a gente quer, do ponto de vista de modelo de desenvolvimento sustentável, seja o que for, e que políticas essas práticas necessitam. Quais atores vão acessar essas políticas depende do ator se adequar ao tipo de prática que a gente quer estimular. Porque senão a gente corre o risco, não, a gente repete o erro de ter política para a agricultura familiar que estimulam práticas que a gente, por muito tempo, não quer. Ou seja, soja.